Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Hamilton, sou coaching comportamental, numerólogo. Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Então eu acho que vem de uma fase aí de transformação, de coisas que eu estava aprendendo, de coisas que eu estava reaprendendo, né? E o importante é isso, o importante é a gente sempre entender que às vezes a gente precisa parar, refletir o que a gente está fazendo para dar continuidade, né? E essa reflexão nada mais é do que trazer à tona coisas que a gente ainda não tinha colocado em prática ou precisa rever, né? Então, essa introdução do vídeo aí vai ser para alertar a todos a respeito disso, que não há nada de mal às vezes em ter umas bloqueios de escritor, como a gente costuma dizer, né? Que o pessoal da escrita também às vezes escreve bastante, tem bastante livros publicados e de repente não consegue escrever, né? Um músico que não consegue compor uma letra, uma pessoa que está na estrada há muitos anos e às vezes não consegue compor. E é natural, né? É você entender que isso faz parte do teu crescimento como pessoa, que você precisa buscar novos ares de aprendizagem, né? E aí dentro desse modelo de aprendizado a gente consegue se colocar de novo, né, dentro de um sistema que daí é um sistema mais rico, onde vão trazer novas ideias, novos conceitos, e aí a gente pode não só aprimorar, mas pode começar a criar outras coisas também, né? E partindo do princípio de que a gente já é co-criador da nossa própria vida, fazer isso fica um pouco mais fácil, embora às vezes leve um certo tempo. E faz parte, tá? A nossa vida é exatamente isso. Quando a gente começa a querer ter controle demais e às vezes a gente não dá conta e não percebe. Então é legal quando a gente entende, né, que se não tá indo, para, respira, né, vai respirar novos ares, vê outras coisas e de repente a gente entende ah, que algumas coisas a gente precisa melhorar e a gente melhora e volta. Então, fica aí esse recadinho, tá, desse começo, para que todos possam entender que faz parte do processo de evolução, de crescimento e de construção. Às vezes a gente dá esse tempo, tá bom? Então vamos lá, eu fiz um post agora há pouco, né? Então eu já estou emendando aí com esse vídeo que eu quero falar de duas crenças e dois hábitos, tá? Que eu vou falar, são 16 crenças e hábitos que nós temos por medida tomarmos. Isso vem desde a nossa infância, isso vem da nossa criação, isso vem das pessoas com quem a gente convive no dia a dia, né? Nossos amigos, e depois a nossa esposa, o nosso marido, enfim, nós criamos isso, né? E alguns desses hábitos eles são nocivos, muito nocivos. Quando a gente quer criar alguma coisa ou quando a gente quer mudar algum estilo de vida ou, né, até a nossa maneira de se comportar, né? Então, para isso, a gente precisa primeiro enxergar aonde estão, né, esses hábitos que não nos fazem bem. Esse é o primeiro passo, reconhecimento. Quando a gente reconhece que o trabalho que a gente está fazendo ou o nosso comportamento ele não está adequado para a gente, porque começa a ficar insustentável, você começa a não suportar mais agir daquela maneira. Esse é o primeiro passo de reconhecimento que algum hábito ou alguma crença sua precisa ser modificada, né? E a segunda é começar essa modificação. Como? Aí a gente tem várias maneiras e eu vou tratar isso depois de um vídeo mais lá na frente, tá? Então nesse momento agora eu vou falar sobre a crença no demérito e a negatividade. Crença no demérito, isso é uma crença que vem enraizada na gente, principalmente nós que nascemos na década de 70 e começo de 80, né? Sem revelar muito a idade. Nós temos essa questão, né? Muitas das famílias, pelo menos a minha família, era muito tradicional em relação a isso,
daquela coisa de você não aceitar um presente dos outros. Veja bem, eu estou falando em presentes, eu não estou falando em coisas que pessoas dão na rua e tudo mais, tá? Então, a gente cria uma crença de não merecimento. Às vezes até quando os nossos pais olham pra gente e falam assim, você não merece ganhar o doce porque você foi mal educado. É um jogo de trocas. Faz parte da criação. Hoje a gente já entende que a coisa não funciona muito bem assim, né? Embora em alguns momentos a gente até haja desse jeito com os nossos amigos ou com os nossos filhos, né? Mas tudo bem, a gente vai aprendendo conforme essas coisas vão chegando pra gente e a gente vai tentando melhorar a cada passo, né? Então, quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, quando a gente se torna consciente das nossas responsabilidades, né, isso é uma crença que acaba batendo muito forte para as pessoas. Eu vi esses dias atrás uma pessoa que recebeu uma festa surpresa de aniversário e ela postou que ela não merecia ter recebido aquela festa surpresa. É uma questão de vaidade, uma questão de ego. Tá? Não que a pessoa esteja fazendo isso porque ela quer, não, às vezes é muito inconsciente. Por quê? Porque a pessoa não está acostumada a receber. Ou não se dá esse direito de receber um presente. Né? Então a gente tem muito isso. E quando a gente vai tentar construir alguma coisa para nós, principalmente no caso de quando você quer começar a empreender, e no momento em que a gente está passando, né, de uma pandemia, de algumas incertezas, as pessoas, na maioria das vezes, entram na questão do não merecimento. Eu não mereço estar nesse patamar, ou às vezes até dentro da própria empresa onde trabalha, ou em vez de dizer assim, eu não sei, mas eu vou aprender, prefere dizer assim, isso não é para mim, né? Isso é não merecimento. Então, quanto mais enraizado isso está dentro de você, mais difícil é você crescer, né? Profissionalmente, moralmente, financeiramente, isso acontece muito, né? Porque as pessoas acabam achando que elas não podem ganhar aquilo que elas merecem e que tá bom se elas ganharem o que elas ganham hoje, porque se elas ganharem mais do que isso, alguma outra coisa pode acontecer, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como o não merecimento é algo extremamente tóxico, né, na vida de uma pessoa. Tá? E aí a negatividade, né, ela vem ali de mãozinhas dadas com o não merecimento, mas aí a pessoa negativa, ela tem uma questão um pouquinho mais profunda, que é de achar que nada na vida dela vai dar certo. Né? Pode confundir com não merecimento? Nem tanto, porque a pessoa que cultiva a questão do não merecimento, ela não é uma pessoa negativa, ela é uma pessoa mais conformista. Né? A pessoa negativa é aquela pessoa que variavelmente ela olha para algo bom, ou que você mostra para ela algo bom e ela olha e fala, então, mas isso aí, né? Ela vai achar um ponto negativo da situação. Um exemplo, né? A pessoa que sai de casa agora na pandemia e ela tá andando na rua, enfim, num lugar qualquer, numa região que tenha bastante lojas. O que ela vai enxergar? Somente as lojas que são fechadas. E qual vai ser o comentário dela nisso? Olha o tanto de lojas que fecharam, né? Enquanto uma pessoa com uma visão um pouco mais otimista do mundo, ela pode até olhar as lojas fechadas, mas vai chamar a atenção dela o quê? Lojas que estão abrindo. E sim, aqui perto da minha casa, onde eu moro, tem vários comércios que estão abrindo em meio à pandemia, né? Então, assim, é possível? É claro que é possível. Tudo vai depender da maneira como você arquitetou, organizou, né, o seu plano de ação para aquilo acontecer. E não vai ser uma pandemia ou uma crise que vai parar aquela pessoa. Né? Então o negativista, ele nunca vai conseguir olhar isso para o lado bom. E volto a dizer, tá, gente? Não é uma coisa feita conscientemente, tá? Ela já está tão atrelada àquilo que é inconsciente para ela. Para ela é normal olhar o lado negativo das coisas. Tá? O que cabe a nós? De repente, se tiver a oportunidade, começar a mostrar para essa pessoa um lado melhor, né? Mas aí, assim, se a pessoa também quiser ouvir e pegar aquilo para ela, transformar aquilo em alguma coisa boa, tudo bem,
Se ela não quiser, não tem problema nenhum, tá? A gente não pode impor para as pessoas o que a gente acha certo, e sim mostrar que há outros caminhos, e aí depende dela querer seguir ou não, tá bom? Fica aí essa dica, essas duas dicas para você, tá? Se você age com alguma dessas duas crenças e hábitos, tá? Procura aí melhorar a sua condição com você mesmo e partir para um mundo um pouco melhor. E com certeza vai ajudar você e todos à sua volta. Tá ok? Um beijo grande a todos, muito obrigado e um bom dia.